Boa noite. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar pelo culto das crianças e também orar pelo nosso culto agora. Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo dia do Senhor, te agradecemos por nos reunirmos como igreja para louvar e adorar o teu santo nome. Te peço agora pelo culto infantil, que o Senhor esteja usando os palestrantes, os ministrantes da tua palavra, os pregadores da tua palavra, de acordo com a tua vontade. Que nossas crianças ouçam o teu evangelho. Nós temos visto o teu mover no meio delas e te peço que, pela salvação delas, que elas compreendam que são pecadoras e creiam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Te peço também pelo nosso culto aqui, no púlpito, no templo, que seja tudo feito para a tua glória, que o Senhor me use como teu instrumento e que a tua palavra vá de encontro aos nossos corações, transformando as nossas vidas e transformando a vida dos meus irmãos. Talvez agora, hoje, a gente tenha o nascimento de um novo eleito. E isso nos alegra muito porque vem do poder da tua palavra. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Então agora as crianças podem subir de forma ordenada para o seu culto. Enquanto as crianças sobem, eu gostaria de fazer algumas indicações de livros. A Rayane falou de biografias, como são importantes. Eu quero trazer, aproveitando o mês de missões, então, esse livro aqui é do Hudson Taylor. Ele foi um grande missionário servindo na China. Esse outro livro da mesma coleção é de Adoniran Judson, e ele serviu na Birmânia. Esse livro, ao qual eu gosto muito, ele vai tratar da história do David Brainerd. Ele foi um missionário americano que serviu nos idos de 1700 e alguma coisa, nos Estados Unidos, levando o evangelho aos índios. E aqui ele tem Jonathan Edwards, então, obrigado, irmão Fábio. Jonathan Edwards, então, escreve, através dos escritos do próprio David lá, a sua história. Esse outro livro aqui é muito legal também, muito bom. É A Missão de Deus. Inclusive esse livro aqui é da biblioteca e ele tem na biblioteca, os irmãos podem pegar lá. E esse outro livro aqui, ele é Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Então ele é um livro que traz uma coletânea bastante grande de artigos visando a questão de missões mundiais. Posto isso, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 5. O irmão Clébio, irmão diácono Clébio, já fez o favor de ler o texto, parte dele, do que nós vamos trabalhar. Então, hoje nós estamos na terceira semana, pensando aí no mês de missões. O tema do nosso mês de missões é Famílias Generosas, servindo com o que têm e onde estão. O nosso objetivo hoje é levar as famílias a se envolverem ativamente com seus dons, recursos e tempo. Demonstrar que qualquer família pode servir. E a ênfase é viver a missão com generosidade, disposição prática, mesmo em atos simples. Esse texto, então, que está em Êxodo, que já foi lido, nós vemos... Perdoe-me, vou começar pensando aqui. Nós vamos continuar, então, o assunto, construindo em cima do que o pastor Clesiano, ele já expôs no primeiro dia, na abertura, como devemos viver como enviados. E depois o pastor Sandro, no culto da semana passada, ele ensinou como a missão ela começa em nossa casa, como no nosso lar nós devemos iniciar. Nós iremos trabalhar essa noite em 3 pontos. Eu quero trabalhar com os irmãos em 3 pontos. O primeiro ponto que eu vou trabalhar é Deus está em missão. Logo, a missão é de Deus, a missão não é nossa. No texto, então, em Êxodo, que nós vemos aqui, só retroagindo um pouco para os irmãos lembrarem, José, ele vai para o Egito, vive lá e revela os sonhos e se torna o principal governador do Egito. Ele fica abaixo apenas do faraó. E ele morre, toda a geração morre, e muito tempo depois levanta-se um novo faraó,
E esse faraó não conhece o Senhor, não conhece as histórias de José, não conhece a importância que José teve para o Egito, e simplesmente por medo de que o povo então pudesse se rebelar, porque o povo tinha crescido muito, o povo pudesse se rebelar, ou pudesse tentar alguma coisa contra eles, então ele escraviza esse povo. Nesse processo aí, nós temos aí, então em Êxodo, o momento em que Deus vai preparando Moisés para ele ser o libertador do seu povo, para que ele então executasse essa função como libertador. Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente, eu creio que todos os irmãos lembram desse episódio. E agora, então, nesse texto aqui é o momento em que Moisés ele se encontra com Faraó. Ele vai e ele conversa com Faraó. O irmão Clébio já leu o texto que antecede aí o versículo 22, que é a partir do versículo 22 que nós vamos trabalhar, onde o versículo 22 diz assim, versículo 22 e 23. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Moisés, então, procura o Faraó, e ele pede para que o Faraó deixe o povo servir a Deus, que deixe o povo sair e adorar a Deus. O Faraó não conhece o Senhor, e o Faraó diz assim: não, quem é o Senhor? Eu não conheço ele, por que eu devo sair? E aí Faraó, então, a consequência dessa conversa de Moisés com Faraó impõe pesados trabalhos ao povo. O povo já estava escravizado, já sofria, já clamava ao Senhor por libertação. E aí Faraó, então, impõe uma carga muito mais pesada. Moisés, então, encontra pelo caminho os líderes da nação de Israel, né, os capatazes, como é citado no texto, e esses se voltam contra Moisés. Olha o que tu está fazendo. Então, Faraó fica indignado contra Moisés e, como consequência, coloca um peso maior. Os líderes ficam chateados e cobram de Moisés: olha o que tu está fazendo. Nós recebemos uma carga maior. E, como consequência, o próprio povo também se revolta contra Moisés. Eles responsabilizam Moisés, então. Eles recebem todas essas ameaças e estão, então, diante de um grande problema. Essas ações de Moisés colocaram Moisés numa situação muito difícil. Moisés, tanto em relação a Faraó, tanto em relação aos líderes do povo, tanto em relação ao próprio povo, está sendo acusado, inclusive ameaçado de morte. Ele está, então, encurralado, numa situação bastante difícil. E diante dessa tensão, diante de tudo que aconteceu a ele resolve, então, se voltar contra o Senhor. Ele chega diante do Senhor, que é esses 2 versículos que nós lemos, e aí ele questiona o Senhor. Senhor, por que me afligiste dessa forma? Por que me enviaste? Lembrem que Moisés ele não queria servir ao Senhor como libertador, ele deu uma série de desculpas para Deus para não executar esse trabalho. Mas mais do que isso, Moisés atribui a culpa ao próprio Deus. Ele diz então: pois desde que me apresentei a Faraó para falar no teu nome, Senhor, o povo está sendo afligido. E eu olho e o Senhor simplesmente não faz nada. O Senhor não diz nada. Moisés, ele não consegue ver nenhuma situação, ele está encurralado, e eu entendo até que Moisés ali nesse momento está acabado mesmo. Ele fica pensando: o que eu vou fazer? Como que eu vou me livrar disso? Ele fica pensando e buscando alternativas e não encontra. E aí o texto segue, no capítulo 6,
dos versos 1 ao verso 5, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então eu vejo aqui Deus falando com Moisés e dizendo para Moisés: Moisés, calma, Moisés. Deixa eu te contar uma história aí, Moisés. Deixa eu falar para você o que eu estou pensando. Deixa eu te mostrar o que eu vou fazer. Faraó, ele só vai libertar esse povo debaixo de uma mão poderosa, debaixo da minha mão. Só dessa forma. E Moisés, eu quero te dizer algo. Eu sou o Senhor, Moisés. E quer saber mais, Moisés? Fui eu mesmo que apareci para Abraão, para Isaque e para Jacó. E eu apareci para eles como Deus Todo-Poderoso. Eu nem revelei o meu nome para eles. Não como eu tenho um relacionamento tão íntimo com você, Moisés. Moisés, fui eu que fiz uma aliança com eles. E nessa aliança que eu fiz com esses patriarcas, eu prometi dar-lhes a terra de Canaã. Eles andaram como peregrinos pelaquela terra. No entanto, eu vos darei essa terra como possessão. E tem mais, Moisés. Eu ouvi o gemido desse povo, eu ouvi o clamor desse povo. E eu lembrei-me da minha aliança que eu fiz com eles. Então, o que eu vejo claramente aqui é Deus dizendo para Moisés: anime-se, Moisés. Anime-se e faça o que eu mandei você fazer. Cumpra com a sua parte. E agora nós vamos ver a missão que o Senhor tem. A missão do Senhor. Versos 6 a 8 do capítulo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Eu vejo aqui então o Senhor continuando essa conversa com Moisés. E agora ele revela então a sua missão, a missão do próprio Deus. E o próprio Deus diz a Moisés: Moisés, vai lá e diz para esse povo, diz para o meu povo: eu sou o Senhor, e eu mesmo os libertarei. Sou eu que vou resgatar todos vocês. E tem mais, Moisés. Eu vou tornar vocês o meu povo. Eu vou mostrar que eu sou o Senhor, que eu sou o libertador, e vou tirar vocês daí. Mas presta atenção, Moisés, e fique tranquilo. Eu vou tirar vocês daí e vou levá-los para essa terra que eu prometi. A essa terra que eu prometi dar aos seus patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa terra será de vocês, e eu serei conhecido como Senhor. Eu mesmo o darei como possessão a vocês. E mais, Moisés, preste bem atenção, Moisés. Eu sou o Senhor. Moisés, novamente, deve confiar, você deve confiar em mim. Eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, é que estou no controle. Ao lermos a palavra do nosso Deus, quando nós fazemos uma leitura completa de toda a Bíblia, de toda a sua palavra,
nós nos deparamos com muitos personagens. Personagens como citado aqui, Abraão, Isaac, Jacó, como Moisés, como Davi, como Josué, como Paulo. Nós vemos grandes histórias, grandes acontecimentos com esses homens. Mas a palavra de Deus, a história, a narrativa bíblica, ela não é sobre Moisés. É sobre a missão de Deus, é sobre o que Deus está fazendo através de Moisés. Ela não trata da missão de Davi, mas ela trata da missão de Deus. Ela não é sobre a missão de Paulo, ela é sobre a missão de Deus. Eles estão trabalhando, eles estão inseridos nessa missão, a missão de Deus. E a missão de Deus, então, a narrativa bíblica toda, ela é para que seja conhecido o nome de Deus, para que todas as nações conheçam a Deus, para que todas as nações saibam quem é Deus. A missão não é, a história não é sobre esses homens, a história não é sobre nós. A história bíblica, a narrativa bíblica toda, ela é sobre a missão de Deus. Muitas vezes, quando nós falamos em missões, nós confundimos, né? Nós achamos que a igreja é quem tem uma missão. E a igreja, muitas vezes, como a nossa, ela tem um departamento chamado de missões. Então, fazer missões é a obrigação da igreja, mas, primariamente, fazer missões é a obrigação do departamento encarregado, então, do departamento de missões. Mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos deixa claro que a missão é de Deus e nós devemos estar inseridos nessa missão, todos nós. O departamento de missões que é criado, né, nas igrejas, que é colocado nas igrejas, ele vem, então, de uma forma, com uma estrutura para auxiliar, para ajudar, para ser, então, um suporte para os irmãos, para a igreja, para que a igreja, então, cumpra com os propósitos do Senhor. Quando nós falamos em fazer missões, então, nós devemos pensar que nós estamos inseridos numa missão de Deus e cabe à igreja e cabe a cada um de nós participar dessa missão de Deus. É Deus, primariamente, que está em missão e nós estamos inseridos nessa missão de Deus. Um outro termo que também é comum ouvir é missional, é ter uma vida missional. Ter uma vida missional, então, é estar inserido e vivendo de acordo com os projetos e os planos, de acordo com a missão de Deus, servindo a Deus, sendo usado por Deus na sua missão, de fazer o seu nome conhecido. Ao derramar, então, da sua graça, da sua misericórdia sobre nós, do seu infinito amor sobre cada um de nós, Deus nos dá um grande privilégio de servirmos a Ele. Deus nos dá um grande privilégio de participarmos da sua missão, de tornar o seu nome conhecido em todos os confins da terra e espalhar a glória do Senhor. Como aplicação para cada um de nós, eu acho que fica bem claro, vamos refletir sobre isso, né? Eu tenho vivido, de fato, dentro da missão de Deus, eu tenho vivido, a minha vida, ela está em acordo com esse plano de Deus, com a missão de Deus? Ou talvez você seja um daqueles que está sempre cheio de desculpas, né? Eu estou cansado, eu não sei falar, eu não tenho tempo. E eu entendo que missões, então, eu não participo, quem faz é o departamento de missões e eu não coloquei o nome para servir no departamento de missões. Ou você está alinhado com a missão de Deus, ou você está alinhado com a missão do mundo e você é inimigo de Deus. Isaías 43:7, ele vai nos dizer assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória,
eu os formei e também eu os fiz. Se você que se diz cristão, que está aqui essa noite, você cumpre com esse propósito, você vive para a glória de Deus de fato? Então, esse primeiro ponto é, a missão é de Deus, logo, Deus está em missão. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos é viver a missão com generosidade e disposição prática, mesmo em atos simples. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 4. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado à Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, o pastor Clesiano ele fez um ótimo serviço aí de pano de fundo, né? Ele trabalhou bastante Atos 17 e Atos 18, explicando tudo isso. Então, eu sugiro aos irmãos aí que não estiveram presentes hoje pela manhã, depois olhem lá, assistam a aula do pastor Clesiano, foi bem interessante em relação a tudo isso. Eu, inclusive, fiquei maravilhado porque eu não conversei com o pastor Clesiano, né, e veio bem a calhar aí tudo que ele falou, tudo que ele disse a respeito desse momento da segunda viagem de Paulo, né? Então, os irmãos podem assistir lá. Eu não vou estragar aí o prazer dos irmãos de verem isso, né? Paulo aqui, então, ele está na sua segunda viagem missionária. Ele esteve em Atenas, e lá em Atenas, ele teve aquela famosa, bem conhecido por todos os irmãos, momento em que ele esteve no Areópago, e lá ele pregou ao povo ateniense, e falou lá, eles tinham vários deuses, e lá dentro de dos deuses que aparecia lá, era o Deus desconhecido. Então, Paulo, lá ele apresenta e fala sobre o Deus desconhecido, sobre esse Deus desconhecido ser o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. E aí, depois disso, então, com aflição no coração, ele parte de lá e ele vai para Corinto. É o que o texto nos diz, né? Ele deixa Atenas e ele parte, então, para Corinto. E lá em Corinto, ele encontrou um judeu chamado Áquila, que havia recém-chego também a Corinto, a cidade de Corinto. O texto deixa claro que o motivo pelo qual ele tinha se mudado, ele morava em Roma, e por conta do decreto de Cláudio, é isso, né? Então, por conta do decreto de Cláudio, ele sai da cidade de Roma e se muda para Corinto. É um casal, então, Áquila e Priscila, recém-chegos na cidade de Corinto. Áquila, ele é um judeu, ele é cristão, ele conheceu o evangelho, provavelmente na cidade natal dele, na terra natal dele, que era chamado de Ponto, era um antigo distrito da Ásia Menor. Hoje ele ficaria localizado ali próximo do Mar Morto. Ou talvez ele tenha conhecido o evangelho na própria cidade de Roma, não é claro em relação a isso. Imagina aqui nesse texto que eu acabei de ler, ele é descritivo, né? Como Paulo, então, ele deve ter encontrado Áquila lá e eles começaram a conversar, né? Começaram a trocar ideias, como a gente diria. E também o fato de como Paulo, ele teria também as preocupações de uma vida comum. Muitas vezes é romantizada essa questão de que eu quero ser missionário, porque missionário e tal, tem uma vida diferente, tem um glamour, alguma coisa por trás. Não, o missionário é uma pessoa comum que resolve ir a algum lugar
pregar as boas novas. E lá, nesse lugar que ele vai pregar as boas novas, então, ele vai viver uma vida comum. Ele vai trabalhar, ele vai conhecer os vizinhos, ele vai construir relacionamentos e ele vai apresentar o Evangelho. Paulo, então, eu acredito aqui pelo texto, né, fico imaginando isso não está claro no texto, né, que ele tem essas preocupações como todos nós temos, né? Ele está indo para uma cidade, ele está saindo de Atenas, ele está preocupado com o que aconteceu lá na igreja de Tessalônica, e ele está pensando, como que eu vou viver lá nessa nova cidade onde eu vou, como que vai ser em Corinto, quem que eu vou encontrar em Corinto, como que vai ser a pregação da palavra, quem que eu vou encontrar lá, que tipo de pessoas, será que eles vão ser receptivos ao Evangelho? Eu acho que tudo isso devia estar fervilhando na mente dele. E ele, com certeza, poderia estar até pensando e refletindo aonde eu vou guardar meus livros, aonde que eu vou guardar todo o meu material de estudo, como que eu vou ter acesso a tudo isso. Nós devemos nos lembrar que Paulo ele foi treinado, ele é apóstolo treinado pelo próprio Cristo. Mas o fato dele ser treinado pelo próprio Cristo não isenta ele de ter essa vida comum também. Não isenta ele de fazer grandes caminhadas. Não isenta ele de enfrentar intempéries climáticas. Tenho certeza que os pés deles doíam, como os nossos doem quando fazemos grandes caminhadas. Creio que nenhum de nós caminhou tanto quanto Paulo na vida dele. Então, sim, o corpo dele devia doer muito. Ainda mais quando ele sofreu os açoites e as prisões e todos os sofrimentos que nós conhecemos em relação a isso. Paulo ele era humano como qualquer um de nós, e Paulo com certeza carregava todas essas aflições. Imagino ele então, quando ele encontrou Áquila e Priscila lá, eles se encontraram e eles começaram a conversar então sobre a vida deles. O que te trouxe aqui, o que aconteceu, como foi a tua caminhada até aqui, os dois ali conversando e se conhecendo e ao mesmo tempo aí eles falam sobre a atividade deles, sobre o que cada um deles faz para viver, como cada um deles encara a questão da fé, no que eles creem, e eles vão então se conhecendo e tudo isso vai colaborando, e aí eles percebem que eles têm a mesma atividade, eles sabem fazer a mesma coisa, os dois são fazedores de tenda, e imediatamente Áquila convida Paulo a morar com eles, né? Ele vem então e vai morar com Áquila e Priscila. Um spoiler apenas da aula do pastor Clesiano de hoje de manhã, né? Paulo chega totalmente desanimado. Os irmãos assistam lá depois e compreendam melhor. Imagina então, o texto relata que durante a semana eles estavam trabalhando, né? Imagina ali eles como trabalhadores comuns, como nós. Eles estavam trabalhando, eles estavam lá, de sol a sol, construindo tendas. E enquanto eles construíam tendas, eles iam conversando, eles iam se conhecendo, eles iam falando da fé, eles iam falando da esperança que eles tinham, eles iam falando do que Deus tinha feito por eles, eles iam falando sobre Jesus, mas eles iam conversando também sobre a vida comum, sobre comprar alimentos, sobre o cuidado, sobre a vida normal. Eram momentos, então, que eles compartilhavam e que eles se conheciam. E o texto diz que, aos sábados, eles iam na sinagoga. O sábado era reservado para o Senhor, para pregar o Evangelho, para tornar o nome do nosso Deus conhecido. Eles iam todos os sábados à sinagoga pregar o Evangelho, como qualquer missionário hoje, como qualquer um de nós pode fazer hoje. Nós vemos aqui no texto uma família, então, recém-chegada numa cidade, na cidade de Corinto. Eu fico imaginando, eles estão lá tentando se acostumar naquela cidade, eles estão tentando se adaptar, mal entraram numa casa, a casa está uma bagunça, a mulher está lá preocupada com a organização, eles estão tentando, então, se inteirar e viver, de fato, a vida deles, seguir com a vida deles. Eles estão saindo de uma perseguição, eles são perseguidos, um decreto expulsa eles
de Roma, e eles estão ali agora, recomeçando a vida deles. É um momento que eles mesmos estão vivendo, que é muito difícil para a vida deles. Eu imagino tudo isso através do texto que eles nos dizem. E mesmo assim, eu imagino Priscila e Áquila trocando olhares ali e convidando então Paulo. Paulo, você não tem onde ficar e nós temos a nossa casa. Venha, compartilhe da nossa casa conosco. Viva conosco. Eles abriram as portas para Paulo. Eles abriram a sua família para Paulo. Eles conviveram dias e dias, o dia todo com Paulo. Com certeza, em muitos momentos, Paulo estava desanimado e eles foram quem animaram Paulo. Foram eles que foram suportes para Paulo. Foram eles que ajudaram Paulo. E com certeza, Paulo, da mesma forma, ajudou eles. A amizade que Paulo teve e criou com Áquila e Priscila lá foi tão forte, mas tão intensa, que quando Paulo decide sair de Corinto, ele convida e leva Áquila e Priscila juntos. E eles vão se estabelecer em Éfeso. Os irmãos depois podem olhar isso no capítulo 18, versículo 18. E Paulo, depois de deixá-los em Éfeso, ele segue para Jerusalém para depois ir para finalizar a sua viagem missionária. Nós vemos aqui um casal, uma família, que entendeu o que é participar da missão do Senhor. De forma simples, de forma objetiva, eles abriram as portas e compartilharam suas vidas com Paulo. E serviram ao Senhor e serviram a Paulo. Agora eu quero que os irmãos, na minha Bíblia é só virar uma página, olhem o versículo 24 e 28 do mesmo capítulo. Diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Esse casal, então, ele não recebeu apenas Paulo, ele não recebeu apenas o apóstolo Paulo. Quando eles estavam ali residindo em Éfeso, trabalhando, a vida comum deles, né, se estabeleceram, estavam lá construindo tendas e levando uma vida comum. E lá na sinagoga eles encontram, então, esse judeu chamado Apolo, esse homem, então, que é versado nas Escrituras, que conhece a palavra de Deus, um homem eloquente, alguém que fala muito bem, e poderoso nas Escrituras, alguém que é usado pelo Espírito Santo. Ele era muito forte, ele era comprometido, então, com a causa. Ele falava e ensinava com precisão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto diz que ele conhecia apenas o batismo de João, o batismo de arrependimento de João Batista. Mas mesmo assim, ele falava ousadamente na sinagoga. E lá na sinagoga, onde ele falava ousadamente, ele encontra Áquila e Priscila. Uma família missional, uma família que entendeu estar participando da missão de Deus. Uma família que tem como estilo de vida uma vida missional, servindo ao Senhor, entendendo que está inserido nesse contexto. Uma família que, com certeza, que conviveu com Paulo, ela, olhando a pregação de Apolo, percebeu algumas deficiências que precisavam de correção, que precisavam, então, que eles ensinassem a esse homem. Eu fico imaginando aqui, da mesma forma como aconteceu quando Paulo estava lá, né?
Áquila deve ter olhado para Priscila, olhado para sua esposa, assim, a sua esposa olhou para ele, e ali, naquele olhar de cumplicidade, de comprometimento com a causa, naquele olhar que já diz tudo, Áquila chega para Paulo: ei, sabe de uma coisa, vamos fazer o seguinte, vem morar com a gente. O texto não diz que exatamente como lá, ele disse de Paulo que ele morou. Eu creio que é uma grande possibilidade que Apolo tenha, sim, ido morar com Áquila e Priscila. Ou não, pode ser que eles tenham combinado, então, de estudarem juntos, de trabalharem juntos, para que ele compreendesse todas as questões do Evangelho, para prepará-lo melhor para a missão que Apolo tinha proposto no seu coração. Então, nessa troca de olhar, imediatamente chamam esse homem para viver com eles, para compartilhar com eles. Áquila e Priscila, eles gastaram bastante tempo cuidando de Paulo e, com certeza, também gastaram muito tempo cuidando de Apolo. Com certeza, eles dividiram as suas dificuldades, com certeza, eles dividiram os seus problemas. Eu imagino que esse casal foi o porto seguro tanto para Paulo como para Apolo. Eles tinham certeza que quando estivessem com esses irmãos, eles estavam tranquilos e bem num ambiente de amor. Eles devem ter usado, com certeza, recursos deles para cuidarem desses homens. Eles, com certeza, eles hospedaram de forma digna esses homens. Eles cuidaram desses homens. Provavelmente, naquele tempo lá, pelos relatos das casas, elas não tinham muitos quartos, não eram casas como hoje, bem estruturadas. Talvez até abriram mão de grande intimidade do casal e da família para receber esses homens, para cuidar desses homens, para participar da vida desses homens, para ensinar a Apolo sobre o Evangelho, sobre como de fato ocorreu. Eu fico imaginando, então, enquanto, por exemplo, Paulo e Áquila, eles iriam trabalhar fazendo tendas, Priscila estava preocupada em suas atividades domésticas, em preparar o alimento, em talvez até, inclusive, lavar as roupas, cuidar das roupas, aquele cuidado que as mulheres têm com seus maridos e também com seus hóspedes. É um casal, então, com um coração liberal, um casal que entendeu o que é ter uma vida missional, um casal que entendeu o que é participar dessa missão de Deus, de estar inserido na missão de Deus. Como aplicação para cada um de nós, hoje pela manhã o pastor Clesiano também falou, eu achei bem interessante, né? Missões não é unicamente enviar um missionário, é viver o Evangelho na comunidade de forma comum. Então, é viver a vida comum. Ser missionário não é só estar lá no campo, não é. Alguns são escolhidos por Deus, são preparados por Deus e são enviados, mas a grande maioria não é enviado. Fazer missões para a grande maioria, como nós, como eu, como vocês, talvez seja orar, talvez seja contribuir, talvez no futuro alguém de nós possa ser enviado. É compreender, então, o grande amor que Deus tem conosco. E esse grande amor que Deus tem conosco nos levou e nos inseriu na sua missão, na missão de tornar o seu nome conhecido, na missão de espalhar a glória de Deus onde estamos, servindo na igreja, servindo aos irmãos. Talvez aí muitos estejam se dizendo assim, mas são exemplos bíblicos, foi lá necessário naquela época. Eu quero contar uma história, ela está nesse livro aqui, que eu trouxe. Essa é do Jonathan Edwards. Ele, pode deixar, irmão, não tem problema, não, pode deixar. O David Brainerd, então,
O Jonathan Edwards conhece ele. Ele é um jovem missionário e ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos índios americanos. Ele andava a cavalo e dizem que, se for medir lá tudo que ele andou pelos Estados Unidos a cavalo, ele percorreu o país inteiro várias vezes, de tamanho tempo que ele foi. Mas ele morreu muito jovem. Ele foi alguém que dedicou fortemente a sua vida e morreu muito jovem. No final de sua vida, David Brainerd, ele estava doente, ele estava com tuberculose, e naquela época, diferente de hoje, não tinha tratamento, não tinha solução. Provavelmente ele contraiu essa tuberculose nas suas andanças, em que ele não analisava. Ele foi pego por nevasca e ficou lá vários dias debaixo de neve e encontraram ele quase morto. E provavelmente nesse momento, então, ele contraiu a tuberculose. E o relato nos conta que Jonathan Edwards acolheu esse homem, esse missionário, em sua casa. E ao acolhê-lo, então, cuidou de David Brainerd. Não demorou muito tempo, mesmo sob o cuidado de Jonathan Edwards, David Brainerd morreu. Morreu de tuberculose. E então ele partiu e foi ao encontro do Senhor. A história nos diz, que Jonathan Edwards conta, é que uma das filhas de Jonathan Edwards, ela assumiu para ela o compromisso de cuidar de David Brainerd. E esse compromisso, ela fazia toda a alimentação dele e ela que cuidava dele. O resultado disso é que essa filha do Jonathan Edwards contraiu tuberculose e poucos meses depois ela morreu. Ela foi ao encontro do Senhor. Então nós vemos aqui outra família missional, uma família inserida na história. Nos anos de 1700, Jonathan Edwards morreu em provavelmente 1758, nós vemos uma família missional, uma família que entendeu estar inserida na missão de Deus, uma família que faz parte da missão de Deus. Então não é apenas história bíblica, nós temos outras histórias. E com certeza, talvez aqui entre nós, tenhamos irmãos que receberam missionários, que cuidaram de missionários. Irmãos que receberam outros irmãos e cuidaram desses irmãos. O terceiro ponto dessa pregação, o último ponto que eu quero tratar com os irmãos, é avalie o custo. O exemplo que eu vou passar agora, eu quero pedir para os irmãos abrirem em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versos 25 a 30. Esse exemplo aqui, eu vou tratar ele como para você avaliar o custo, mas ele muito bem poderia estar inserido numa família. A igreja como uma família, a igreja como uma família cuidando das coisas simples da vida missional. Então vamos lá. Capítulo 2, verso 25 nos diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Epafrodito, então, é um homem que foi enviado, é um cristão, que tinha uma vida comum. E ele estava lá na igreja de Filipos, e a igreja o enviou para Paulo. Ele foi levar, então,
uma oferta da igreja de Filipos para Paulo, e também a ideia dele, o objetivo dele era ficar com Paulo e auxiliar Paulo no que ele precisasse. Talvez, eu fico imaginando aqui, né, talvez a própria igreja deve ter lançado, ei, nós precisamos mandar uma oferta lá para Paulo, e precisamos de alguém que vá até lá e cuide de Paulo. Alguém aqui se prontifica a fazer isso? E aí Epafrodito, na mesma hora, levantou a mão e eis-me aqui, eu vou. Ou talvez a própria liderança da igreja, já conhecendo os seus membros, sabendo quem era Epafrodito, chegou a Epafrodito e convidou ele, Epafrodito, nós precisamos enviar uma oferta a Paulo e precisamos de alguém para cuidar de Paulo. Tu topa aí? Você aceita esse desafio? Imediatamente eu acredito que Epafrodito, não, eu vou, podem contar comigo, eu estou nessa, eu embarco nessa e eu vou lá. Epafrodito, então, é um cristão comum, que vive uma vida comum na igreja, que trabalha, que tem os seus afazeres e que se dispõe e entende o que é uma vida missional. Paulo, então, nessa carta de Filipenses, ele estava exortando os irmãos a terem e a desenvolverem, de fato, um amor fraternal. Ele usa, então, o exemplo de como Cristo nos amou, de tal maneira que ele veio habitar entre nós. E Paulo exorta, então, os irmãos a viverem, de fato, uma vida cristã, a viverem, de fato, os preceitos cristãos. E aí, então, ele chega nessa sessão, finalizando ela, falando de Epafrodito. Epafrodito, então, Paulo deixa muito claro quem é para ele. Paulo diz assim, quando ele escreve a carta, Epafrodito, ele é meu cooperador. Ele é alguém, então, que foi companheiro de todas as minhas lutas. Ele é meu companheiro, é meu cooperador e meu companheiro. Ele foi o mensageiro da igreja de Filipos, que trouxe alimentos, que trouxe doação e que trouxe conforto para Paulo. E Paulo relata, então, que Epafrodito soube que Epafrodito estava com saudades e soube que a igreja estava preocupada com ele, porque isso tudo levou ele a ficar angustiado, porque a igreja soube que ele estava doente e que ele quase tinha morrido. E por isso Epafrodito, então, ele estava sofrendo. Paulo reforça aí na carta que ele escreveu que Epafrodito, ele ficou mortalmente, a doença, então, era mortal. No entanto, Deus se compadeceu de Epafrodito, assim como de Paulo, para que Paulo, então, não tivesse tristeza sobre tristeza. E dessa forma, então, tendo Epafrodito já se recuperado, Paulo envia Epafrodito de volta a Filipos, para que, então, ele pudesse ter paz e pudesse ter comunhão com a igreja. Paulo, então, Epafrodito, então, eu pensando aqui na atividade dele, né, entendendo a vida missional, entendendo que ele faz parte da missão de Deus, ele leva uma doação para Paulo. E lá, enquanto ele está com Paulo, ele trabalha em prol de Paulo, em prol de cuidar das necessidades de Paulo. Eu fico imaginando, né, porque o texto também não nos diz isso, tudo o que ele deve ter feito. Com certeza, Paulo deve ter pedido para ele para chamar alguém ou para comprar alguma coisa. Talvez ele pediu, a gente está precisando de comida, vai lá e compre comida para nós. Talvez ele precisasse de um livro, aí vai buscar isso. Talvez ele precisasse qualquer coisa que Paulo precisasse. Irmãos, aqui na frente tem bastante lugar, viu? Se vocês quiserem, para fugir da chuva. E com tudo isso, fazendo coisas simples, desenvolvendo atividades simples, Epafrodito mostra que ele está inserido na missão de Deus. Epafrodito entende o que é ter uma vida missional. Eu coloquei como ponto aqui, avalie o custo. Eu sei que eu citei 2 exemplos, né, no caso do David Brainerd, né, da família de Jonathan Edwards, que cuidou dele, e que esse cuidado todo, esse amor cristão, esse amor fraternal, a filha de Jonathan Edwards morreu.
E agora eu estou citando o Epafrodito, né, que também, servindo ao Senhor, estando inserido nessa vida missional, ele quase foi à morte. Ele adoeceu mortalmente. E eu entendo que o motivo pelo qual ele tem adoecido mortalmente foi por ele estar lá servindo ao Senhor e servindo a Paulo. Quando nós pensamos, então, em avaliar os custos, né? Nós precisamos fazer isso em todas as decisões que nós tomamos, em todas as decisões importantes que nós fazemos. Há necessidade sempre de se avaliar esse custo. Nós olhamos esses dois casos, então, eles são extremos, mas para todo cristão, talvez, ou para a maioria dos cristãos, eles não sejam tão duros assim, ou cobrem um preço tão alto assim. Um foi a morte e um quase a morte. Talvez olhando então pelos olhos do mundo, eles foram totalmente... não tiveram sucesso em suas missões, né? Porque um quase morreu e um morreu, né? No entanto, se nós olharmos com os óculos de Deus, se nós olharmos com os óculos da eternidade, nós sabemos que a filha de Jonathan Edwards foi ao encontro do Senhor. E ao ir ao encontro do Senhor, ela está muito melhor. Ela esteve muito melhor do que o próprio pai enquanto esteve aqui, do que qualquer um de nós. Porque ela não está mais presente, ela não está mais vivendo o pecado. Ela está nos braços do Senhor. Então, nós podemos sempre olhar de duas formas. Ou é grande sofrimento, ou não. Ou é uma grande bênção estarmos com o Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele nos fala sobre isso em Lucas, capítulo 14, versos 30 e 31. Ele diz assim, quem vai iniciar uma construção sem antes olhar os seus recursos e saber se com os seus recursos conseguirá construir, terminar a obra, para que não fique pela metade, para que você não seja zombado por isso. Ou então, qual é o rei que, sabendo que um rei inimigo está vindo contra ele com 20 mil soldados, e ele só tem 10 mil, porque então ele não avalia e não vai ao encontro desse rei lá e pede paz e sela um acordo com ele. Isso chama-se prudência, avaliar o custo. Talvez o que eu quero falar com tudo isso para cada um de vocês talvez esse seja o momento de você avaliar de fato o teu coração. Você avaliar de fato se você quer servir ao Senhor ou não. Servir ao Senhor não é brincadeira. A Bíblia fala em vários momentos que nós passaremos por aflições e por grandes sofrimentos. Então, avalie o custo. Talvez você está aqui simplesmente assistindo o culto e você não parou para, com prudência, analisar isso. Se de fato você tem o custo mensurado, se de fato você entendeu o que é participar da missão do Senhor, do que é estar inserido nessa missão de Deus. Talvez esse custo seja muito alto e talvez você não queira ou não esteja disposto a pagar. Esse é o momento de você refletir sobre isso. Pagar o preço talvez seja você orar com afinco pela salvação dos perdidos, orar com afinco pela vida dos missionários, orar com afinco pela vida dos irmãos. Talvez pagar o preço seja usar dos seus recursos para o sustento de missionários, para o sustento da igreja do Senhor, para receber um irmão, para hospedar um missionário, para cuidar de alguém. Talvez esse alto preço exigido por você não seja simplesmente você morrer, como nos exemplos que eu coloquei, mas servir uma refeição para alguém. Talvez para você, mulher, ao acolher alguém em sua casa, cuidar das necessidades, lavar a roupa, cuidar do que aquela pessoa, daquela pessoa que está se hospedando na sua casa, do que ela precisa. Talvez
o preço, o alto preço a ser pago, seja você proclamar o evangelho no teu trabalho, ou proclamar as boas novas na faculdade, ou proclamar o evangelho para a tua família. Talvez esse seja o alto preço de você servir a missão e estar inserido na missão de Deus. Talvez você esteja passando pela rua e você vê lá o teu vizinho, a tua vizinha sobrecarregado com compras, e você vai lá e carrega essas compras e compartilha o evangelho e constrói um relacionamento. Talvez esse seja o preço que você pague por estar inserido na missão de Deus. Talvez seja simplesmente você preocupado com o irmão, dá carona para ele. Ei, irmão, tu está precisando ir para a igreja, eu sei que você está sem condição, sem condução, você quer uma carona, eu passo aí na sua casa e levo você. Talvez, de fato, você participando de algum departamento, você está preocupado com o que está sendo feito naquele departamento. Talvez o alto preço que você pague por estar na missão de Deus seja aconselhar um irmão que está sofrendo, aconselhar um irmão que caiu, escorregou, como Gálatas diz, por conta do seu pecado. E o alto preço que você vai pagar é caminhar com aquele irmão, é se dispor a caminhar, a levantar aquele irmão e caminhar ombro a ombro com ele até que ele esteja pronto a caminhar sozinho. Talvez o alto preço que você pague para servir ao teu Deus, a estar inserido nessa missão de fazer o nome de Deus conhecido, seja discipular alguém. Chegar para o irmão Alex, para o diácono Alex e dizer assim: ei, me dá 2 revistas aqui, que eu combinei ali com aquele casal, eu combinei com o Mateus, e nós vamos fazer o discipulado. Talvez esse seja o alto preço que você pague por fazer parte da missão de Deus. E é um momento, então, de você refletir se você está, de fato, disposto a pagar o alto preço exigido para ser discípulo de Cristo, para ter Deus como Pai. Se você está, de fato, comprometido com isso. Eu li no status da Esther ontem, atribuído a David Livingstone. Ele foi um missionário escocês. Ele disse assim: se a comissão de um rei terreno é considerada uma honra, como pode a comissão de um rei celestial ser considerada um sacrifício? Eu tenho conversado em várias oportunidades com o pastor Clesiano sobre isso, né? Sobre essa questão de entendermos muitas vezes que, de fato, servir a Deus é um sacrifício, né? Mas quando nós entendemos de fato, quando nós compreendemos de fato o Evangelho, nós percebemos que não é nada disso. Nós temos um grande privilégio de fazer parte dessa missão. Nós temos um grande privilégio, não sacrifício. Nós temos um grande privilégio de estarmos na missão do Senhor. Então, eu entendo de forma diferente. Não há nenhum sacrifício em fazer. Eu tenho o privilégio. Eu tenho o privilégio de servir aos irmãos com os meus dons. Eu tenho o privilégio de estar aqui com os meus irmãos cultuando a Deus. Eu tenho o privilégio de proclamar o Evangelho no meu trabalho. Eu tenho o privilégio de viver a minha vida cristã comum. É um privilégio, não é um sacrifício. É um grande privilégio. Para nos tornarmos filhos de Deus, para nos tornarmos co-herdeiros de Cristo, para ver os nossos pecados e as nossas transgressões jogadas para trás.
para que isso acontecesse, de fato, foi pago um alto preço. E nós sabemos que esse preço, o que custou para tudo isso, foi o sangue do Deus vivo, o sangue do Senhor Jesus, o sangue do próprio Deus. Então, esse é o momento de se avaliar a nossa condição, o que nos propomos, o que de fato nós somos. Se nós somos cristãos, se nós entendemos a missão de Deus, que Deus está em missão, se nós estamos inseridos nessa missão e vivendo de forma missional ou não. Escolher fazer parte dessa missão é você quem decide. Não é eu que vou obrigá-lo a tomar a decisão. É você que vai decidir. Não, eu quero. Eu entendi a missão de Deus. Eu entendi que eu posso servir ao Senhor na minha vida comum. Eu posso servir ao meu Deus no meu dia a dia. Eu posso me apropriar desse privilégio e viver dessa forma. Ou não. Se você, então, acha que é um preço muito alto a ser pago, um preço que você não está disposto a pagar, eu diria para você que você está desprezando o amor de Deus. E um dia, você mesmo vai pagar o alto preço dessa decisão. E esse preço você vai pagar no inferno, com grande dor e com grande sofrimento. A decisão é sua. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo dia do Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor se revela a nós. Te peço que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada um dos corações dos meus amados irmãos e na minha vida também, ó Deus. E que de fato nós venhamos a viver uma vida missional inserida na grande missão de Deus, com um grande privilégio que nos é concedido em Cristo Jesus. Obrigado por tudo isso, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Teu grande amor, obrigado pela Tua salvação. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, não somos dignos, mas o Senhor nos amou e o Senhor nos transformou, o Senhor nos salvou. E o Senhor colocou fé nos nossos corações. A obra toda é sua. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.